Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn, vocês estão em mais um podcast Aventuras no Tempo. O tema de hoje é como os professores podem ensinar história para as crianças pequenas que estão na educação infantil. Para que a gente debata sobre esse tema, eu trouxe aqui para vocês a especialista Ana Clara Ramos. Ela é pedagoga e historiadora. A Ana se formou há um tempo em pedagogia e ela concluiu a sua graduação de história tem um ano. Oi, gente, tudo bem? Então, gente, hoje eu vou debater com vocês, né, sobre a importância do ensino da história para crianças pequenas. E hoje a gente vai falar sobre algumas temáticas de inclusão, de como que é esse processo, para vocês poderem entender direitinho como que funciona e para vocês inserirem nessas salas de aula. Ana, a gente sabe da dificuldade das crianças em entenderem o tempo, né? Uhum. A passagem de tempo e tal. Como nós, educadores, podemos fazer estratégias para que elas possam entender, ter essa noção de tempo, na verdade? Bom, para que isso ocorra, é necessário a gente começar com uma rotina. Uma rotina na educação infantil é muito importante, não só para situar a gente, né, nessa questão da passagem do tempo do dia, mas ela é fundamental para as crianças pequenas. Sim, E muito ainda mais, importante ela. isso, exatamente, ainda mais uma rotina com desenhos, uma rotina com imagens, porque dessa forma as crianças fica muito mais visível para elas, é muito mais fácil a compreensão, elas conseguem entender o que elas vão fazer, assim elas ficam menos ansiosas, então é importante incluir a entrada, a hora do brinquedo, a hora de ir ao banheiro, a hora do lanche, a hora da saída, porque eles vão começar a entender que existe uma passagem de tempo e que cada coisa tem o seu lugar e seu horário. Temos que ter noção também que elas são só apenas crianças, então realmente, se a gente escrever a rotina no quadro, como é comumente ver, elas não vão entender. Então, pelo fato de serem crianças e as crianças da geração de hoje, elas estão extremamente ansiosas, então a todo tempo, o tempo todo, elas perguntam quanto tempo falta para o lanche, qual é a próxima atividade, colocando essas questões da rotina em imagens, em figuras, no quadro, norteia tanto a criança quanto o educador. Isso, Falamos exatamente. também sobre crianças que elas estão extremamente aceleradas, né? É. Mas elas que não têm essa noção de tempo. Qual é as principais dificuldades que nós educadores encontramos para para que ensine mesmo a questão do passado, do presente e do futuro para as crianças que estão tão ansiosas? Bom, as crianças, elas estão com muita dificuldade de compreender de fato como que ocorre essa passagem. Então, incluindo rotina, incluindo histórias que tenham um contexto, que é onde tem um meio, Meio, o fim, início, meio, o fim coisa muito que o bem personagem está mexendo estabilizado. no dia, vai Isso. dormir, né? Muito importante para eles entenderem. É a questão dos horários, do tempo, quando tá chovendo, quando que tá sol, enfim, quando tá nublado. Então, essas coisas tudo influenciam para que haja compreensão das crianças. Então, elas são importantes não somente para ser mostrado, mas sim pela compreensão, porque tem um contexto. Não é uma informação que você joga, isso daí é para a vida inteira. Então, isso situa que no futuro é quando elas forem começar de fato a estudar sobre. Eles já começam, né? Coisas simples, Sim, como como a data de de aniversário aniversário, deles, o datas outono, datas importantes, importantes, feriados que nós feriados. temos, né? Uhum. É muito importante, como a Ana falou, é muito importante também fazer a questão da comparação das tecnologias, né? Um brinquedo dos anos 80, um brinquedo dos anos 2000, que para ele Uhum. já é antigo, Já. né? Um brinquedo da atualidade deles. Então, fazer essa comparação de tempo também brincando com essas tecnologias é muito importante. Até para eles que eles se situem mesmo. Tipo assim, ah, no tempo da minha avó era desse jeito, mas no tempo da mamãe já era diferente. E aqui agora já é diferente. Questões também com a data de aniversário dos colegas, para eles Dos entenderem, dos pais. pais. Tudo isso eu acho que mexe com a questão deles entenderem o passado e o presente, até porque estamos falando de crianças extremamente ansiosas. Hoje, querendo ou não, a demanda de ansiedade das crianças está muito alta. Trabalhando essa demanda, colocando a rotina em imagens, eu acho que elas conseguem entender melhor. E sabe quem é um dos principais agentes que podem ajudar nisso? A família. Sim, é muito importante a família nesse processo, até porque não só a escola vai fazer esse papel sozinho. Se Uhum. não adianta nada a gente fazer em casa,
no caso na escola, se os pais não fizerem em casa. Exatamente. E a família, ela tem o seu papel de importância principal também, porque a partir dela que a gente vai conseguir os dados das crianças. Então, Sim, a data de nascimento, como, se eles mudaram de estado ou não, por que sim, que mudaram. Então, tudo isso e constrói essa visão das crianças de que também elas são sujeitos históricos, sim. que elas também precisam Que entender elas, de onde elas vieram sim, para que elas tenham saber lugar no mundo, né? Não, isso não só para ser o ser histórico importante, mas ser o histórico ali para a família dela, ali para o pai, ali para a mãe, para a família, para os para os amigos. amigos. É muito importante, gente, fazer com que as crianças entendam mesmo essa passagem de tempo. E como a Ana ressaltou, vou ressaltar mais uma vez, a contação de história no que os personagens eles envolvam vários dias, por exemplo, Uhum. várias estações, ou uma à noite, uma hora história e outra hora de dia, porque eles vão entender que tem a hora para tudo, até na própria história que eles estão escutando. Exatamente. Então, esses fatores vão contribuindo para que haja essa maturação nas crianças e que assim elas podem compreender, né, essa passagem do tempo e tudo tão importante porque, como eu disse, elas se tornam sujeitos históricos, elas a partir disso elas se identificam, Sim, elas ficam capazes, né, ficam mais motivadas a estudarem e entenderem sim, essa passagem do tempo, porque futuramente, quando eles avançarem de série, é o que eles mais vão ver, né? Que é essa passagem do tempo, de como ocorreu, as guerras e tudo mais, enfim. É importante trabalhar isso, primeiro colocando eles como centro, para que eles também entendam que eles são capazes de mudanças. Então, tudo isso gera todos esses fatores que eu disse, né? A contação de história, a rotina, trabalhar datas importantes, vai construindo. Isso é tudo uma construção para que futuramente ocorra todo esse processo de desenvolvimento na disciplina. então é isso, gente. Esses fatores que a Ana falou é muito importante para que as crianças entendam como funciona a história ali mesmo para as crianças pequenas. Lembrando para vocês que tem todo vídeo toda semana no nosso podcast. Acompanhe as nossas redes sociais. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau!